O presidente Lula fez um café da manhã com os jornalistas e esse café da manhã foi uma média com pão e manteiga. Uma média para a imprensa, fazia tempo que ele não fazia esse tipo de encontro. Uma média também com o Congresso Nacional. Falou que não quer guerra com ninguém e que ele não vai ficar nessas brigas com a Câmara dos Deputados, principalmente. E dominou as perguntas dos colegas jornalistas foi a relação com o Congresso Nacional. Ele sabe que ele tem que arrefecer os ânimos ali do Congresso, que é um Congresso que está numa fase de transição e de afirmação do seu poder político, né? Muitas vezes exagera nisso, mas isso faz parte do jogo político. E muitas vezes o governo tem de contrariar. E não é muito fácil você contrariar o Congresso nesse momento, porque os riscos são muito grandes, né? Ele tem consciência disso, mas o Lula usa uma estratégia. Você vê que de tempos em tempos, quando a coisa esquenta com o Congresso, com o Lira, principalmente, ele ou faz uma reunião ministerial e abre e manda esse tipo de recado para dentro, e ao mesmo tempo que manda um recado para dentro, está dando uma satisfação ao legislativo, né? Hoje no café ele fez exatamente isso, né? Foi um café, veio após uma sucessão de contrariedades, né, do Lira, que chegou a ofender ministro do governo, Padilha, chamou de incompetente, considerou um desafeto pessoal, teve um parente demitido, né? E as emendas, o calendário de emendas que o Congresso impôs ao governo não está saindo como o governo pretendia, como o Congresso pretendia. O governo não tem outra maneira, não pode sair num momento de esforço fiscal é, atendendo essa sede de emendas do Congresso, mas isso causa muitos ruídos. Então, o recado foi claro, né? Para dentro, mas também não acerta um gesto de reconhecimento à soberania do Congresso, quando ele diz que não, que o governo precisa mais do Congresso do que o Congresso do governo. Eu digo sempre para todo mundo ouvir, não é o presidente do Senado que precisa de mim. Não é o presidente da Câmara que precisa de mim. Quem precisa deles é o presidente da República, é o Poder Executivo. A realidade. E ele, ao mesmo tempo, também jogou para o futuro, não vou brigar com o Congresso. Isso nos remete, Afonso, só para fechar essa primeira fala aqui, a experiências de outros presidentes com o Congresso que foram muito ruins, algumas até dramáticas, né? Você vê que o Collor também iniciou o governo dele numa atitude, numa relação hostil com o Congresso. Quando se deu conta, já era tarde demais. O Bolsonaro, de certa forma, também, nos 2 primeiros anos de governo, ele foi um presidente hostil com o Congresso, da mesma forma que o Collor, quer dizer, achando que a popularidade, o capital eleitoral que ainda possuía, intacto, dava a ele essa condição de governar com a sociedade, falando, e nisso você coloca o Congresso sempre muito mal. Sim. Né? E essas experiências custaram ao Collor o impeachment e ao Bolsonaro, a partir do 2º ano de governo, uma espécie de rendição. Porque quando ele vai para o Congresso e vai para o Centrão, ele já vai sem nenhum poder de barganha. Sim. Já vai entregue. Embora... Então, o Lula sabe que tem que fazer isso aí, ele está fazendo o que ele pode, ou seja, cozinhando em banho-maria, o Lira, né? O Lira corre contra o tempo, contra o relógio, porque o mandato dele expira em breve e o governo ainda tem mais tempo. Né? Então, ele vai cozinhando ali, está jogando com o talento político dele para aparar as arestas. Interessante que o Bosco falou em hostil, né? O Bolsonaro no início foi hostil, Collor, e hoje é o contrário. Hoje é parte do Congresso Nacional que é extremamente hostil em relação ao presidente da República. E Lula, mesmo assim, e principalmente assim, ele tem que manter um equilíbrio e não entrar no campo da provocação, porque é isso que parte de deputados e senadores extremistas, especialmente os bolsonaristas, querem. Eles fazem a provocação para ver se o executivo entra nesse jogo, porque só quem tem a perder é o executivo. E Lula mostrou claramente que ele não está em rota de colisão, ele está em rota de coalizão. Ele precisa e tem a consciência que precisa do Congresso Nacional
e que ele não vai adentrar nesses meandros de provocações que os bolsonaristas, notadamente senadores e deputados federais, ficam provocando e são hostis, inclusive. Em relação a Arthur Lira, ele não é cachorro morto. Não, 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 não. Está muito cedo, inclusive, para entrar em qualquer tipo de situação nesse sentido, até porque ele vai ter um grande peso na escolha do sucessor. Então, eu não acredito nessa briga, eu não acredito que isso vai recrudescer mais, pelo contrário. Eu acho que tudo vai se acomodar. E a fala de Lula hoje sinaliza exatamente para isso. E eu acho que essa fala de hoje dele foi uma fala de um verdadeiro político, porque política é isso, é a capacidade da dialética, do debate, até mesmo pode ter, né, briga e tudo mais, mas tem que ter o consenso. E é isso que Lula mostrou que está atrás, que está disposto e que vai pagar um preço por isso, como já está pagando, inclusive. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como vai uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Essa conversa é muito importante, né? Um domingo ainda mais. Muito importante, eu acho que tanto a conversa com o Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto a própria reunião com os jornalistas, aí sim uma reunião que houve hoje, o timing foi muito importante. Por quê? Porque ocorreu num momento de tensão extrema ali entre Lula e Arthur Lira, entre o governo Lula, melhor dizendo, né? O ministro Padilha, que cuida da articulação política, foi fritado ali pelo Arthur Lira de forma pública. Então, assim, o timing diz mais do que tudo. E por quê? Eu conversei com pessoas do PT, parlamentares do PT, que estavam muito preocupados com uma postura agressiva que Lira poderia ter caso continuasse nesse impasse com o governo. Eles chegaram a falar na abertura de CPIs que prejudicariam o governo, votação de pautas importantes e até mesmo impeachment, dele pautar um dos 19 pedidos de impeachment que estão engavetados. Não agora, mas, caso a tensão continuasse, no futuro próximo. Né? Eu conversei com parlamentares petistas que me disseram, olha, o Lira tem um histórico de ser impulsivo, ninguém acredita que isso vai acontecer, mas o temor está no radar. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais falando de política. Então, esse gesto que o Lula fez hoje, e eu boto aqui uma fala pública do Lula hoje nessa reunião que ele cita, olha, o Haddad tem que parar de ler livro para gastar a sola de sapato, conversar com os senadores, com os deputados. Ali foi um gesto claro, ele quer o ministro da Fazenda com uma maior interlocução com o Congresso Nacional, seu principal ministro, o ministro que cuida da economia do país, tendo uma maior articulação política. Então ele deixou claro ali que ele quer que o governo participe mais e dialogue mais. Né? Inclusive nos bastidores ele tem reclamado de deputados da base que não estariam defendendo o governo da forma como deveria, segundo Lula. Ele fala isso em conversas reservadas, que ele quer mais empenho dos deputados ao defender o governo. Então, tem essa questão da melhora da articulação política, que foi muito colocada hoje, como já discutimos inclusive aqui, e também uma outra questão, que eu acho que essa é mais implícita, que é o incômodo das pesquisas eleitorais que mostram que ainda há uma grande camada da população que não vê percepção de melhora após o governo Lula assumir o poder em 2023. Então ele diz, eu não me guio por pesquisa eleitoral, eu não sequer vejo pesquisa eleitoral, mas a gente sabe que não é bem assim. Não é assim. Os ministros se reúnem, o próprio Lula se reúne com os ministros para discutir essa percepção da população, e aí ele cobra o Alckmin, ele fala, olha, eu quero mais entrega, cobra outros ministros também querendo mais entrega, falou em acelerar. Então, acho que também há esse viés de melhorar a percepção da população em relação a feitos do governo, por assim dizer. Aí há uma ala do governo que diz que há um erro de comunicação, que o governo não comunica o que faz, e a outra ala que diz que realmente é preciso melhorar, ter mais programas para aumentar aí uma percepção de aprovação pela população. Queria falar só uma coisinha sobre essa coisa da conversa e da reunião, Afonso, porque eu me lembrei aqui, não é a primeira vez que o Lula passa por isso, não. Né? Eu me lembro que tempos atrás, não sei se no primeiro ou segundo governo dele, o Chico Caruso, do Globo, um grande chargista, né?
era o chargista que o Fernando Henrique tinha medo. O Fernando Henrique dizia assim, pode me bater, pode falar mal, pode fazer o que quiser, mas charge não. Porque a charge fica, né? Você vê que eu lembrei aqui dessa. Houve um momento semelhante a desse que ele está vivendo com o Lira, ele viveu um momento semelhante desse com o Antônio Carlos Magalhães. E estava aquela coisa feroz, né? Aí os dois resolveram ir para uma conversa, né? Não para uma reunião. E ninguém ficava sabendo, acabou-se com essa conversa, esse encontro, e todo mundo querendo saber o que foi, o que não foi, e silêncio total de ambos. Aí o Chico Caruso fez uma charge, que o Globo publicou a primeira página, que era o o Lula e o Antônio Carlos Magalhães deitados numa cama, tinha um criado mudo aqui do lado, um cinzeiro, o Lula acende um cigarro e pergunta para o Antônio Carlos, foi bom para você? Né? Mostrando que, dando esse clima, esse ambiente de coisa absolutamente privada e íntima, né? Então, quando você fez a pergunta, me veio essa coisa, e a resposta seria então essa. Uma reunião, você proclama os resultados. Numa conversa, você pergunta um para o outro se foi bom, né? Porque ali eles estão tratando da intimidade da política deles, né? Ali o Lira deve estar dizendo realmente o que encheu o saco dele, o que continua enchendo, o que ele quer, e o Lula vai ali, então, administrando aquelas coisas. Eu acho que essa conversa ninguém vai saber, né? Então, achei interessante o Lula fazer essa diferenciação, porque é uma agenda absolutamente de ambos, né? Mas continua dentro daquele contexto. O relógio corre contra o Lira, embora 8 meses, evidentemente, seja um prazo para um presidente da Câmara, se quiser, produzir muito estrago. Mas o Lira também tem os interesses dele, quer dizer, ele precisa... Ele ficou muito vendido na votação do Brasão, não é? Achou, fez do Padilha um bode expiatório, mas na verdade foi um erro de cálculo. Eu acho que de todos eles, já falei disso aqui. Não era uma matéria legislativa comum para que o Congresso resolvesse se afirmar diante do STF ou do Executivo, no caso de um assassinato de uma parlamentar. Então, esse erro de cálculo ele pagou caro, encontrou seu bode expiatório, mas ele saiu dali um pouco vendido, porque ali já era um esforço dele, esse ataque que ele fez ao Padilha, já era um esforço do Lira para conter a reação da bancada mais à direita dele. E será que para provocar essa reunião mais íntima, para discutir com mais, como é que diz, mais intimidade o que ele realmente quer, quais são os interesses dele? Pode ter sido. Eu acho que certamente não foi a única declaração dele, outras vieram depois. Sim. Eu acho que é uma forma assim de você pedir uma conversa reservada, Sim. Uma conversa sem testemunhas, não é? É aquela hora que todo jornalista gostaria de ser uma mosquinha, né, para estar por ali. Exatamente.